Muito bem, vamos iniciar mais uma aula de cálculo 1 da turma de tardes, observando aqui que nessa aula a gente vai trabalhar as funções modulares. Para falarmos de função modular, primeiro vamos entender um pouquinho o conceito de módulo de um número. O que é o módulo de um número, né? Chamado de módulo ou valor absoluto, a gente representa matematicamente como módulo de A. Faltou aqui as barrinhas, né? Módulo de A, tá? Então, módulo de A. De um número real A é o valor numérico desse número, desconsiderando o seu sinal. Como assim? Se o A for negativo, a gente considera apenas o A. Se o A for positivo, é ele mesmo. Então, a ideia de módulo está associado à distância de um ponto à sua origem, né? Ou seja, o zero, que também é chamado de tamanho magnitude. Como assim? Imagina que nós temos aqui a reta, né, a reta real, aqui é o zero. Aí imagina que eu tenho o 1. Eu sei que a distância, por exemplo, do zero até o 1, se eu fosse medir essa distância aqui, a gente sabe que isso aqui dá 1. No entanto, se eu olhar para o outro lado, eu tenho menos 1. Mas a distância, né, do zero ao menos 1 também é 1. Então a gente diz que o módulo é, na verdade, esse comprimento, né? Essa distância que vai da origem até o número. Então, se a gente observar, tanto para o número positivo quanto para o número negativo, é a mesma distância em relação à origem. Por isso que a gente representa módulo de A, assim, barra A, barra, entre duas barras, igual ao próprio valor de A, se ele for positivo ou nulo. E ao contrário, a gente não vai ler o menos A, a gente diz o contrário de A, ou seja, o oposto de A, ou simétrico de A, se ele for negativo. Então, por exemplo, se eu tiver um módulo de 5, então, como o meu número entre as barras já é positivo, então isso aqui é o próprio 5. Mas se eu tivesse, por exemplo, o número entre as barras menos 5, ou seja, o módulo de menos 5, isso aqui vai ser igual a 5. Então, a gente utiliza essa terminologia para um fator algébrico. Por exemplo, o número A, o número algébrico A, ele pode ser ele mesmo ou o contrário dele. Lembra, eu não vou dizer que o módulo é menos, o módulo nunca é menos. O módulo é sempre analisando, desconsiderando o sinal. Então, o módulo é sempre positivo. Esse é um fato interessante para os módulos. Como pode ser observado a partir da definição que a gente acabou de falar, o valor absoluto ou módulo de A é sempre positivo. Olha só realçar aqui, é sempre positivo ou zero, mas nunca negativo. Tá? Isso aqui é importante. Vamos às propriedades do módulo. A primeira coisa, quando a gente escreve o módulo de um número, a gente diz assim, olha, como eu vou falar do módulo? Olha, o módulo vai ser assim. Se eu tiver o módulo número A, então eu posso dizer que o módulo seria a raiz quadrada do A ao quadrado. Ou ainda, né, a gente vai perceber que a raiz quadrada do A ao quadrado é o próprio A. Quando eu faço isso, a gente está garantindo que o módulo é sempre um número positivo. Né? Vamos lá. Quais são as propriedades fundamentais dos módulos? Né? Por exemplo, se eu tiver o módulo de um número A, e eu digo assim, ó, o módulo é sempre um número maior que ou igual a zero, ou seja, ele nunca é negativo. Por exemplo, diz que módulo é não negativo. Outra coisa interessante, se o módulo de A é igual a zero, isso só vai acontecer se e somente se o A for zero, ou seja, ele é positivo ou, no mínimo, nulo. Tá? Outra propriedade importante é que o módulo de A vezes B é o módulo de A vezes o módulo de B. Então, vou pegar essa propriedade 3 aqui e vou dizer assim, olha, se eu tiver o módulo de A vezes B, eu estou dizendo que isso é o módulo de A vezes o módulo de B. Por exemplo, suponha que eu vou colocar um exemplo numérico só para fixar a ideia. Eu tenho um módulo de 3 vezes 5. A gente sabe que isso aqui é 15. É claro que se eu pegar e dizer que isso aqui é o módulo de 3, é 3 mesmo. E o módulo de 5, isso aqui vai dar 15 mesmo. Né? Porém, se a gente analisasse, por exemplo, menos 3 vezes 5, a gente sabe que isso é, veja, isso aqui é menos 15, mas o módulo de menos 15 é 15. Então, eu poderia escrever que é o módulo de menos 3 vezes o módulo de 5. Ou ainda poderia dizer que é o módulo de 3 vezes o módulo
de menos 5. Não vai alterar, porque ambos são positivos. Sempre vai dar 15. Tá? Outra coisa importante é a subadição. Né? O que é dizer que o módulo é subaditivo? Diz que o módulo de A mais B é menor que ou igual ao módulo de A mais B. Por exemplo, eu tenho um módulo aqui de 5 mais 3. Por exemplo, isso aqui eu vou dizer, olha, isso aqui eu posso dizer que é menor que ou igual ao módulo de 5 mais o módulo de 3. É claro que nesse caso a gente sabe que é igual, né? Isso aqui é 8 e aqui também é 8. Mas imagina você que eu tivesse o módulo de 5 mais o módulo de 3. Você dizia assim, olha, isso aqui, o módulo de 5 mais o módulo de 3, isso aqui é o módulo de menos 2. Só para lembrar, esse resultado é o módulo de menos 2. Só que eu digo que isso aqui é menor que ou igual ao módulo de menos 5 mais o módulo de 3. A gente já viu que o módulo de menos 5, ele é 5, né? E o módulo de 3, ele é 3 mesmo. Então, isso aqui é 8. Então, o módulo de menos 2 é 2. 2 é menor que 8. Então, é verdade a propriedade acima. Outras propriedades, a propriedade 5 é a simetria, ou seja, o módulo de A é igual ao módulo de menos A. Claro, isso é o módulo, por exemplo, de 5 é igual ao módulo de menos 5. Ambos são iguais a 5. Tá? Então, esse aqui é um detalhe das propriedades dos módulos. Observa bem aí, pausa o vídeo se for o caso. Dando continuidade, né? Se o módulo de A menos B é zero, se e somente se A foi igual a B. Claro, né? Só vai zerar se aqui dentro um foi igual ao outro. Mas olha só, a desigualdade triangular, que é a propriedade 7. Eu digo assim, olha, eu tenho um módulo de 3 menos 5. Eu digo que isso aqui é menor que ou igual ao módulo de 3 menos 7, né? Menos 7, mais o módulo de 7, tá? Menos 5. Você fala, hein? Veja, não tinha 7 aqui, mas a gente acrescentou esse número. Se a gente analisar, isso aqui é verdadeiro, porque 3 menos 5 seria o módulo de menos 2. Ser menor que ou igual, no máximo igual, né? No mínimo, né? Menor, sempre, né? Então, 3 menos 7, isso aqui é o módulo de menos 4. Mais 7 menos 5, isso aqui é o módulo de 2. Então, se a gente analisar esses módulos aqui, por exemplo, aqui é o módulo de menos 2, aqui o módulo de 4 é 4 e aqui o módulo de 2 é 2. Então, isso aqui, se eu fosse fazer 6, e 6 é menor que o módulo de menos 2 é 2. Então, essa propriedade também é verdadeira. Eu posso acrescentar um número, veja, subtraindo na primeira e somando na segunda. Isso aqui é chamado de desigualdade triangular. Por que desigualdade triangular? Por conta dos lados de um triângulo. Tá? A gente pode fazer isso aí com os lados A, B e C de um triângulo. Olha que bacana, né? Outra propriedade importante, ela é equivalente ao módulo do produto. Aqui eu estou usando o módulo da divisão. Então, o módulo da divisão é a divisão dos módulos. Observe aqui que o B não pode ser zero, tá? E aí, claro, esse módulo da diferença de módulo. Claro, quando a gente coloca o módulo de diferença dos módulos, você sabe que isso aqui é sempre um número positivo. Aqui também, né? Mas aqui a diferença de dois módulos pode não ser positiva, tá, gente? Então, se a gente colocar, por exemplo, vou passar aqui para o PowerPoint. Se a gente colocasse, por exemplo, aqui, módulo de 3 menos o módulo de 5. A gente sabe que essa diferença ela pode não ser positiva. Veja, quando é mais, tudo bem. Essa diferença ela só vai ser positiva se o primeiro módulo for maior que o segundo. É claro que o módulo de 3 é 3, enquanto que o módulo de 5 é 5. Então, 3 menos 5 é menos 2. São módulos, mas uma diferença de modulado pode dar negativo. Agora, se eu tivesse a diferença da diferença, aliás, o módulo do módulo, veja bem, o módulo da diferença de módulos. Aí sim, eu teria o módulo de... Quanto é o módulo de 3? É 3. Quanto é o módulo de 5? É 5. 3 menos 2, menos 5 é menos 2. Então, o módulo de menos 2 é 2. Então, a gente tem que ter cuidado aí, essas duas barras, módulo do módulo da diferença. É o módulo da diferença de módulos. Tá? Então, só para dar uma ideia aí. Vou aqui voltar novamente. Então, dando sequência, né? Outras situações. Vamos agora, isso aí são propriedades. Agora vamos ver aqui as desigualdades modulares.
a gente vai estabelecer duas desigualdades. A primeira desigualdade, tá bem aqui, ó, é quando o módulo de um número x é maior que ou igual a A. Veja, se acontecer isso, duas coisas vão ocorrer. Ou o x é maior que ou igual a A, ou o x é menor que ou igual a menos A. Na verdade, a gente vai... Vou passar aqui para o PowerPoint para dar uma noção para você. Quando a gente coloca assim, a gente está querendo dizer, de fato, que, por exemplo, módulo de x maior que uma desigualdades de módulo. Módulo de x maior que ou igual a um certo número A. Então, tem um x e um número A. Quando eu escrevo isso, a gente tem que pensar assim. Vamos colocar aqui no nosso eixo, né? Então, eu tenho um número x e um número A. O módulo do x é igual a... Veja, eu não tenho x, eu tenho um módulo de x. Mas eu tenho que pensar assim, que tem um número 0 aqui, e eu tenho um número A mais ou menos por aqui, positivo, né? E eu tenho um número x bem aqui, ó, que ele é maior que o A. Bom, se o x for positivo, então ele é maior que A. Mas se eu tiver, por exemplo, aqui os dois negativos, ou seja, do outro lado, menos A e o meu x for tudo isso aqui, ó, eu vou dizer assim, o meu x está aqui ou está aqui. Meu x é o menos x. Então, se eu analisar deste ponto de vista, comparando não os números, mas as distâncias. Ó, quando eu coloco o módulo de x igual a, eu estou dizendo assim, essa distância daqui para cá, que é a distância x, e aqui também a distância x, isso aqui é o módulo. Isso aqui é o módulo de x. Eu estou dizendo que já que ela é positiva, ela vai ser uma distância positiva, porque só pode ser, então, para cá ou para cá. Então, essa aqui é a distância do A. Então, seja ele positivo ou negativo. A distância é sempre um número positivo. Então, quando eu coloco isso, eu digo, olha, ou o meu x está depois de A, e aí eu escrevo assim, né? Ou x é maior que ou igual a A, ou ele está igual a A, ou ele é depois de A. Ou, né, o x está aqui. Então, o x, ele está antes do A. Então, ele é menor que ou igual a menos A. Então, veja, eu estou querendo o valor. Já que o módulo é sempre um número positivo, então, professor, isso aqui está colocando que o x é menor que um número negativo. Não sei se o A é negativo. Na verdade, isso aqui diz se o x é maior ou igual a A, se o x for positivo, ou seja, se ele estiver lá de cá. E o x será menor que o menos A se o meu x estiver do lado de cá. Aqui maior ou igual a zero, né? Então, se ele estiver do lado de cá. Se o x estiver do lado de cá, então ele é negativo, ou o meu valor é negativo. Então, o módulo dele tem que ser menor que o menos A. Porque se o A é um número negativo, quem é o contrário de A? É um número positivo. Então, é essa a ideia. Outra coisa que a gente pode fazer rapidamente é escrever assim, módulo de x maior que ou igual a A, aí é só colocar o seguinte, se é o módulo de x, então o x ele é maior que ou igual a A e menor que menos A. Veja, observa, se eu leio para cá, eu leio assim, x maior que ou igual a A. Se eu ler daqui para cá, olha, estou lendo para a esquerda, eu estava lendo para a direita, lendo para a esquerda. Se eu ler para a direita, eu digo que x é menor que. Tá? Veja o que é interessante quando a gente coloca maior e menor, é que a abertura, olha aí, vou colocar bem aqui, ó, quando eu pego o sinal, a abertura é para o maior, tá, gente? Para o maior. Então, aqui ela abre para o menos A. Então, menos A é maior que x, ou x menor que menos A. A abertura é para o x, x maior que A, ou A menor que x. Então, são duas formas de ler, tá? Vou voltar aqui para o nosso PDF, e aí eu vou para outra. Olha só que interessante, né? Aí, como a gente já viu que o x, ou ele está aqui, depois do A, ou ele está, lembra que eu fiz aqui? Diz, olha, o meu zero está aqui, o meu A está aqui, o meu x, ou ele vai do A para frente, ou seja, toda essa galera, o meu x está por aqui em algum lugar, então o menos A está bem aqui, ou o meu x está do menos A para trás. Então, o meu x está nessas duas possibilidades. E é isso que a gente representa aqui no eixo x. Ó, que bacana aqui, né? Agora,
para quaisquer que sejam os números reais A e X, eu posso ter também que o módulo de X menor que menos A. Ora, se o módulo de X menor que menos A, ou ele é menor ou igual a menos A, isto, neste caso, se o X for positivo, é a própria sentença. Ou x maior que menos A, se o x for negativo. Claro, aí a gente vai olhar a mesma situação, menor que ou igual, né? A zero aqui, o negativo é negativo mesmo. Se fosse colocar aqui na reta, a mesma situação vai acontecer. Eu ia colocar o zero e vou imaginar aqui o meu A. Eu estou dizendo, vou colocar meu A um pouco mais para frente, né? Eu digo assim, olha, meu A está bem aqui. Então, o x é menor que o A. Então, meu x seria esse cara aqui. Ele vai ou do A para trás. Meu x está em algum lugar aqui antes do A, mas do zero até lá, né? Veja, menor que ou igual a A. Então, o x ele vai do zero até o A no limite. Mas se o A for negativo, ou seja, se o A estiver do lado de cá, por exemplo, o meu x ele vai estar, veja, a distância aqui é o dA, que é o modo, é o valor do número A, valor numérico absoluto. É claro que é a mesma distância do A negativo. E a distância do x está aqui, ó, que é o módulo de x, que é a mesma distância para cá, se eu tivesse um menos x aqui. Tá? Então, eu digo que o módulo de x é o seguinte, ou ele vai estar do A até o zero, ou ele vai estar do menos A até o zero. Por isso a gente coloca assim, o x está aqui no meio, né? O x está entre A e menos A. Então, portanto, eu poderia pegar isso aqui e escrever assim, se o módulo de x é menor que ou igual a A, aí eu vou escrever, então o x, sem um módulo, é menor que ou igual a A, ou só posso repetir aqui, menos A. Novamente, ou eu leio para cá, menor que, porque a abertura está para o lado A, ou eu leio para cá, maior que, porque a abertura está do lado do x. O fato é que o x está entre o menos A e o A. Isso significa este caso aqui. Pois bem, isso são desigualdades. Bom, agora que nós já conhecemos os módulos, vamos saber um pouco da função modular. Então, a função modular é uma aplicação dos reais nos reais, aqui é nos reais, tá? O de R em R, né? Dada por essa situação que associa cada X real, né? Aí eu coloco assim, né? Ele está associado ao elemento, então eu posso colocar assim, o F dos reais nos reais é a primeira parte, e ela associa, vou tirar isso aqui, associa cada x real a um número chamado módulo de x. Veja, ela associa o número real x do domínio a um número módulo de x também real, obviamente, né? Só que devemos lembrar que o número x, módulo de x é sempre positivo, né? Logo, uma função modular nada mais é do que essa sentença aqui, ó, uma função definida por sentenças. Sua forma mais básica é isso aqui, ó. Eu vou dizer que o f de x será igual. Quando eu digo que f de x é igual ao módulo de x, eu quero dizer essas duas coisas. Ou a minha f de x é x, no caso de x ser positivo, se o meu domínio, lembra, o meu domínio são todos os reais, então eu posso usar toda a reta. Quando eu estiver usando x negativos, então o módulo de x, por exemplo, se eu usar positivos, então é o próprio valor. Mas se eu usar números negativos para o x, a minha função será o simétrico de x, ou seja, será, não pode admitir, a função não admite, já que ela é igual ao módulo, ela não admite valores negativos. Esse menos aqui não representa valor negativo, representa o simétrico do valor x quando o x é negativo. Tá? O que significa isso? Vamos lá para o PowerPoint. Olha só, imagina você que eu coloquei aqui a minha f de x, né, igual a módulo de x da função dos reais nos reais. E nós dissemos que isso aqui significa dizer que a minha f de x é definida por duas sentenças. Ela é o próprio x, no caso, se o x for positivo ou nulo. E ela será o contrário do x, se o x for negativo. Em outras palavras, se eu fosse fazer aqui um gráfico dessa função, por exemplo, x, né? E, obviamente, e o f de x, né, que seria o módulo de x aqui. Eu estou considerando a primeira parte. O meu y aqui eu vou chamar de, em vez de chamar de f de x, só lembrando que f de x é o nosso y, né?
Aqui x e y igual a x. É claro, se eu colocasse, por exemplo, só estou considerando positivo ou nulo, então começa no zero. Zero é zero mesmo. 1 é 1, 2 é 2, 3 é 3. Tá bom. Agora eu vou fazer a outra parte da função. Por exemplo, eu vou dizer que ela é contrário de x, né? Quando eu considero, por exemplo, um x negativo. Então, x mesmo, e aqui é o contrário de x, tá? Então, vamos lá. Só que eu estou considerando só a segunda parte, tá? Vou chamar aqui primeira e segunda. Então, essa aqui é a primeira, essa aqui é a segunda. Então, na primeira eu coloquei positivos e zero. Agora eu vou colocar menos 1 é o contrário de menos 1, é 1. Menos 2 é o contrário de menos 2, é 2. Menos 3, o contrário de menos 3, é 3. Então, agora eu vou fazer aqui o gráfico dessa função. Quando a gente faz o gráfico da função, olha só, o que é interessante é que o meu gráfico ele não vai passar para baixo. Por quê? Porque eu estou dizendo que a função é módulo, como é módulo é sempre positivo. Então, eu vou traçar aqui na primeira só os valores positivos, né? 0 é 0 mesmo. 1 é 1 mesmo, né? Então, 1 com 1 vai dar esse ponto bem aqui. 2 é 2 com 2, vai dar esse ponto bem aqui. Ó, 3 é 3 mesmo. Então, vai ficar esse ponto bem aqui. 3 com 3. E agora, claro, eu vou traçar o meu gráfico. Vou só mudar a cor aqui para traçar o gráfico. Eu vou traçar de branco, né? Então, olha só aqui, o meu gráfico vai passar por todos esses. Lembrando que é dos reais nos reais. Tracei a parte positiva. Agora, a segunda parte, quando o x é negativo, o meu gráfico, apesar de parecer uma função de primeiro grau, ele não vem para cá, né? A parte negativa, ele disse assim, olha, quando... Vou voltar a cor aqui para verde. Quando é... Foi um verde muito forte, mas tudo bem. Quando é menos 1 bem aqui, é 1. Então, é menos 1 com 1. Quando é menos 2... é 2. Então, menos 2 com 2. Quando é menos 3, a resposta é 3. Então, está bem aqui. Aí eu vou pegar e traçar com uma outra cor, só para você ver aqui. Eu vou pegar um azulzinho claro e a gente vai fazer isso aqui. Ó. Minha função tem essa cara aqui, ó. Veja, ela também não passa para cá quando os valores são positivos. Então, a gente pode dizer que a nossa função é esse V aqui perfeito. Se a gente analisar esse pedaço, o reflexo dele, se eu jogasse para cima, daria esse. E esse pedaço aqui do lado de cá, o reflexo dele seria esse aqui, ó. Como se pegasse essa função e essa. Essa função é aquela y igual a x e essa aqui é y igual a menos x. Tá? Só para saber aí a função modular, a primeira, né? Vou voltar aqui para o nosso PowerPoint. Para o nosso, aliás, não para o nosso PowerPoint, não, para o nosso PDF, né? Então, vamos lá. Então, olha só, analisando a ideia do gráfico da função modular, está bem aqui, conforme a gente falou lá. E o que vai acontecer agora? Eu vou falar do gráfico, quando a gente fala de gráfico, eu vou falar das translações, tá? Então, a primeira translação que a gente vai ver aqui é uma translação horizontal. Eu coloquei duas situações. Eu coloquei, por exemplo, a função f de x igual a x mais 1. Lembra, nós fizemos no gráfico anterior a função f de x igual a módulo de x. E, opa, desci muito. Então, a outra seria seria a função f de x igual a módulo de x mais 1. O que acontece com essa função quando eu coloco um 1 aqui dentro do módulo dessa? Bem, esse 1 tem a seguinte ideia, ó, vou voltar aqui para o PowerPoint, depois a gente mostra o gráfico pronto. Então, lá no PowerPoint, né? Só para um detalhe aqui, vamos colocar como referência a função f de x igual a módulo de x. Nós já vimos que essa função dá um V perfeitinho aqui, ó. Para cá e para cá. O que acontece quando eu coloco a função f de x igual a módulo de x mais 1? É que esse 1 aqui dentro, quando eu vou colocar na minha tabelinha, por exemplo, x e y igual a x mais 1, veja, se ele for positivo, lembra? É só analisar que essa f aqui, ela vai ter dois casos, né? O primeiro caso, ela é x mais 1, para qualquer valor de x mais 1, de x positivo, né? Quando isso aqui é positivo, né? Eu vou colocar assim, quando x mais 1 dá um número positivo, ou zero.
e ela é o contrário de x mais 1. Veja, por isso que eu coloquei menos x mais 1. Quando o x mais 1 ele é menor que zero. Por exemplo, se eu considerar as partes só positiva primeiro, vai ficar assim. Quando o x for zero, então vai ser 1, porque é 0 mais 1. Quando o x for 1, então vai ser 2. Quando o x for 2, então vai ser 3. Tá, agora eu vou considerar a parte com x negativo, então com a parte negativa. Então, quando eu ser menos x mais 1. Então, por exemplo, se eu considerar um x igual por exemplo, um x igual a 0, então vai dar menos 1. Você fala assim, peraí, mas 0 vai dar menos 1. Mas não pode ser menos 1. Né? Eu não posso considerar, já considerei o 0 aqui, ó. Então, 0 não posso colocar, vou considerar só o negativo. Então tá beleza. Quando o x for menos 1, se eu colocar menos 1, vai dar menos 0. Ora, menos 0 não existe, né? Então é 0. Beleza? Agora, se eu considerar o x igual a menos 2, menos 2 colocando aqui, menos 2 mais 1 dá menos 1. Menos 1 dá 1. O que acontece quando eu colocar... Opa, vamos um pouquinho aqui. O que acontece se eu colocar, por exemplo, o x igual a menos 3? Menos 3 mais 1 vai dar menos 2. Menos 2 vai dar 2. Então a gente percebe o seguinte, que quando a gente coloca esse mais 1 aqui, eu não precisaria fazer isso aqui. Era só perceber que a minha função aqui era 0 no 0. Essa outra função dá 1 no 0. Né? Ou seja, quando o meu x vale 0, dá 1. E quando o meu x vale menos 1, dá 0. Ou seja, se o x valer menos 1, a minha função dá 0. Está bem aqui. Ó. E quando a minha função vale 0, meu x dá 1. Está bem aqui. Ó. Olha que legal, né? E quando o meu x, por exemplo, dá menos 2, dá 1 de novo. Então, menos 2 dá 1 de novo. Então, a gente já consegue perceber que essa função vai ter esta cara aqui, ó. Já percebe que essa função, na verdade, eu só arrastei a função para a direita, para a esquerda, aliás, né? Só arrastamos. Arrastamos quanto? Uma unidade. Esse amarelinho aqui, ó, esse cara bem aqui, o azul, é o x. E esse amarelinho é a minha função módulo de x mais 1. Enquanto que a azul era a função módulo de x. Então, veja, colocar 1 aqui dentro leva a função para a esquerda. Quanto? Uma unidade. Mais 1, uma unidade para a esquerda. Isso quer dizer que se eu voltar lá no meu PDF, a gente já pode imaginar o que vai acontecer quando a gente coloca x menos 1. É fato, a função estava bem aqui, ó, a função originalmente, ela estava bem aqui, que era essa ali. Então, colocar menos 1 aqui, eu só desloquei o meu gráfico uma unidade, para a direita, para a direita, à direita. Isso é bacana, né? A direita. Direita, né? Para a direita. Que bacana, né? Então, esse número aqui dentro do módulo, ele vai deslocar a minha função para a esquerda quando ele é positivo e para a direita quando ele é negativo. Aqui é para a esquerda e aqui é para a direita. Veja bem, tá? Veja bem que se eu colocar ele negativo para a direita, positivo para a esquerda. Essa é a ideia básica aqui. Agora, o teste da vertical, né? O teste da a translação vertical é o seguinte, olha só, se eu colocar o 1 não dentro como eu coloquei anteriormente, se eu colocar fora do módulo, então o que vai acontecer? Olha, eu vou subir o meu gráfico anteriormente passava aqui, eu vou fazer o quê? Eu vou subir o meu gráfico. Quanto? Uma unidade. Então, ele sobe. Então, colocar mais 1, ele sobe. Se eu colocar menos 1, obviamente, ele desce. Quanto? O número de unidades que eu colocar. Era modo de x, ele desceu uma unidade. Se fosse, por exemplo, modo de x menos 4, ele desceria, né, 4. Apenas isso. Tá? Tudo bem? E, por último, claro, né, vamos ver o que acontece
quando a gente coloca o módulo em uma função desse tipo aqui, ó. Vamos fazer a módulo do módulo. Olha só, eu peguei a função anterior aqui, essa função, olha aqui, ó, que ela estava aqui embaixo do menos 1, veja, o módulo de x menos 1, ele descia e ficava aqui. Agora, o que acontece quando eu coloco um outro módulo por fora? O módulo do módulo de x menos 1. Essa parte negativa deixa de existir. Por quê? Porque o módulo garante, esse módulo de fora aqui, ele garante que a função seja sempre positiva. Do ponto de vista gráfico, quer dizer que o gráfico não pode passar aqui para baixo. Lembra? Lá na função anterior aqui, ó, ele passava aqui para baixo, essa parte aqui de baixo. E agora o que acontece? Nessa função, a parte que passava de baixo, eu vou rebater para cima. Como aqui era menos 1, aqui será 1. Então, eu simplesmente pego esse ponto e jogo para cima. Olha só na função quadrática aqui, ó. Se você pegar simplesmente a função f de x igual a x menos x ao quadrado menos 4 módulo, se você quiser fazer, você dizer assim, ó, é o f de x, ele será. Primeiro, duas coisas. Ou ele é x ao quadrado menos 4, se isso aqui for positivo, para isso positivo ou nulo, né, para isso aqui, né? Ou ainda será, vou colocar aqui, ó, menos, entre parênteses, x ao quadrado menos 4, se essa coisa aí, né, for negativo. Então, em vez de resolver isso aqui, uma maneira mais simples de resolver é você considerar a parte positiva apenas, o f de x como sendo x ao quadrado menos 4, você quer o gráfico, você traça o gráfico. Veja que a parte que passa para baixo, esse pedaço aqui, ele não pode existir se é um módulo, então você vai eliminar ele e vai rebater para cima. Olha, era menos 4, aqui ficou 4. Então, esse gráfico é o gráfico desta função aí. Que bacana, né? E aí, claro, né, a gente já viu que toda função ela tem o domínio, ela tem a imagem, né? E ela tem o gráfico, né? Então, o gráfico da função modular tem essa característica. Bom, que bacana saber, nós temos aqui agora as equações, né? Depois da função vem a equação. As equações modulares, elas requerem uma técnica para a solução. Mas, por exemplo, quando eu digo que o módulo de x é igual ao número, duas coisas podem ser consideradas. Né? Módulo de x eu vou ter igual a um n se e somente se eu posso considerar. Ele vai ser igual a n, né? Primeiro, se o x for maior que ou igual a zero. E ele vai ser igual ao contrário do n se o x for menor que zero. Não é que o módulo seja menor, não, eu estou procurando aqui o valor de x, né? Quando eu coloco o módulo, essas duas coisas vão acontecer, né? Então, ou o meu x é n, né? Ou ele vai ser o próprio n, ou ele vai ser o contrário do n, tá bom? Então, aí a gente vai, né, pegar um exemplo clássico, né? Módulo de x igual a 3. Então, duas coisas, ou ele é 3, ou ele é o contrário de 3. O contrário de 3 é menos 3. Não é que o módulo seja menos 3, não. Ou o meu x, ele vale 3, ou o meu x ele vale menos 3. Tá? Né? Veja bem, o x é o cara que está dentro do módulo. Então, quando eu coloco assim, eu digo que o módulo x é igual a 3. Quais são os módulos que podem dar 3? Você fala, se esse cara aqui de dentro, que é o meu x, ele é positivo, ele é 3? É 3 mesmo. Se não, se esse cara aqui de dentro é negativo, ou seja, ele é menos 3, o que eu quero? Eu quero o contrário do cara de dentro. Quem é o contrário do cara de dentro? É o contrário de menos 3, é 3. Então, essa é a primeira coisa. E quando você faz isso, você tem duas soluções. X igual a 3 ou x igual a menos 3. Então, o conjunto de solução pode ser escrito assim, ou o conjunto de solução pode ser escrito simplesmente menos 3 e 3. Ok? Essa é a ideia para a primeira. Para o segundo tipo, por exemplo, é aqueles que eu tenho módulo de x mais a igual a n. Novamente, quando eu coloco x mais a igual a n, eu quero dizer duas coisas. Ou eu tenho, olha só, ou eu tenho que o que está dentro, né? O que está dentro, ele é o próprio a. Isso se o x mais a for positivo ou nulo. Ou ele vai ser o contrário de A, se o x mais A for negativo. Então, olha só o caso do 8. Eu digo, módulo de x menos 5 igual a 8. Duas coisas. Esta coisa aqui de dentro, ela é o próprio 8, se ela for positiva.
Essa coisa aqui de dentro é o contrário de 8 se ela for negativa. Tá? Em geral, o pessoal deveria colocar assim, você deveria pegar, quando se escreve assim, o modo de x menos 5 igual a 8, em geral você deveria escrever assim, né? Primeiro você ia escrever x menos 5 igual a 8 ou menos x menos 5 igual a 8. Mas essa estrutura aqui é a mesma coisa, é equivalente, não vou colocar assim somente assim, vou colocar que isso aqui é equivalente dizer que, multiplicando por menos 1, x menos 5 igual a menos 8. Veja que é o que está dentro, é o contrário de 8, tá? Não é o módulo que é negativo. Cuidado, tá? Na leitura. Então, quando a gente coloca, se fôssemos resolver isso aqui, o 5 está aqui, passa para o outro lado, significa dizer que o x é 8 mais 5 é 13. E o 5 está aqui, significa dizer que o x é menos 8 mais 5 é menos 3. Então, teríamos duas possibilidades. Ou o x é menos 3, ou o x é 13. Pronto, encontramos aí os possíveis valores, né? Bom, a outra situação, veja que a gente vai crescendo um pouquinho, né? O tipo ax mais b igual a x mais c. Aqui já aspira um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque eu tenho um x dentro do módulo e um x fora do módulo. Quando eu escrevo ax mais b modo igual a x mais c, eu quero dizer duas coisas. Ou ax mais b igual ao próprio x mais c, já sabemos que isso significa dizer que ax mais b é positivo ou nulo, né? Ou ainda que ax mais b poder colocar assim, o contrário, né? O contrário de ax mais b é x mais c. Se o ax mais b for negativo. É claro que essa sentença ela pode ser escrita como ax mais b igual ao contrário de x mais c. Também, né? Então, isso pode ser feito dessa maneira. Então, você diz isso aqui. Ou ainda, né, você está observando essas duas possibilidades aqui. E aí, na hora de você escrever, você vai escolher qual você escreve, ou você escreve assim, ou escreve direto assim. No nosso caso, a gente pegou e escreveu direto. Modo de 2x mais 4 igual a x menos 2, e vai acontecer isso ou isso. Veja, eu só troquei o sinal aqui da segunda parte, ó. Então, menos x, então, trocou menos x e aqui trocou para mais 2. E aí encontrar a possível solução. Por que possível solução? Às vezes não tem solução. Então, veja bem, quando eu escrevo 2x mais 4, uma possível solução seria escrever, pegar 2x mais 4, veja bem, porque eu coloquei o PS, que é a possível solução. Se você pegar 2x mais 4 igual a x menos 2, a possível solução passa para cá, que o x igual a menos 6. A outra possível solução, 2x mais 4 igual a menos x mais 2, seria aqui 3x menos 2, seria o x igual a menos 2 terços. Essas seriam possíveis soluções aqui, ó. Mas por que não são as soluções? Porque a gente vai ter que verificar os valores. Quando só tem o x dentro do módulo, é a solução. Mas quando eu tenho o x dentro e o x fora, eu tenho que verificar se esses valores que eu encontrei tornam a expressão verdadeira. Então vamos lá. Quando eu coloco o menos 6, 2 vezes menos 6 mais 4, eu não precisaria fazer a conta, mas a gente sabe que é menos 6 vezes menos 2. Isso aqui não interessa quanto seja, é um módulo, vai ser positivo. Só que aqui fora, olha, eu estou dizendo que o módulo é um número negativo. Isso aqui é falso. Por que é falso? Porque o módulo sempre tem que ser positivo. Então isso aqui ele não verifica, né? A gente falou que isso aqui é falso, né? Por conta disso. Aí eu vou pegar o menos 2 terços. A mesma situação. 2 vezes menos 2 terços mais 4. Não interessa que vai ser positivo, só que aqui fora é menos 2 terços menos 2. Menos 2 terços menos 2, isso aqui é negativo. Se é negativo, também é falso. Então, logo, as duas soluções encontradas não verificam. Daí a solução que a gente está buscando é o conjunto vazio. Tá? Professor, então vai ser vazio sempre? Não. Se desse positivo, ok, eu teria uma solução verificada. Então aqui não verificou. Tá certo? O outro tipo é quando eu tenho, olha só,
ax mais b mais ou menos, né, cx mais d igual a e. Aí a gente destaca o caso, por exemplo, de eu ter uma soma igual a zero. Olha, uma soma igual a zero. Se você tiver uma soma de módulos igual a zero, de cara, isso aqui é falso. Por que isso é falso? A gente sabe que o número A mais o número B vai ser igual a zero, se e só se o A for igual a menos B. Ora, nenhum módulo vai ser negativo. Isso aqui é um número positivo, que eu vou somar com outro número positivo. Isso aqui não pode dar zero. Isso aqui é falso. Vai ter que dar um número positivo, né? Então, não tem, essa aqui não se aplica. Então, nem adianta fazer, a gente pode até fazer aqui só para mostrar, né? Colocando igual a zero, a primeira parte sendo igual a zero, vai dar 2, olha, se isso aqui é zero, vai dar 2, segunda parte vai dar 2, então os resultados não vão se verificar. Por quê? Porque eu só tenho essa possibilidade, olha, eu só tenho essa possibilidade, eles são positivos, mas eu tenho uma outra possibilidade, né, que eu coloquei aqui, né, a primeira possibilidade é essa, então não vai dar zero. Mas a segunda possibilidade é que essa primeira parte é zero, e essa segunda parte é zero. Aí, claro, isso aqui vai ser zero, é verdadeiro. E aí, claro, é essas possibilidades que eu estou utilizando aqui. Que esse número aqui seja zero e esse seja zero. Se os dois forem números diferentes de zero, então isso aqui é falso. Mas se o primeiro for zero e o segundo for zero, então vamos lá. Se isso aqui é igual a zero, então x vale 2. Se isso aqui é igual a zero, então x vale 1/3. Agora eu pego e substituo lá dentro. Nos dois, né? Só que quando eu substituo nos dois, por exemplo, se eu colocar o primeiro dá zero, obviamente, porque vou colocar 2 vezes 2 vai dar zero. Mas quando eu coloco 2 aqui, eu vou ter módulo de 3 vezes 2 menos 1. Isso aqui não é zero. Isso aqui não é zero. Esse módulo aqui vai dar diferente de zero. Então, portanto, é falso. Agora eu vou pegar 1/3. 1/3 ele dá zero aqui, mas quando eu coloco 1/3 aqui, eu vou ter 2 vezes 1/3 menos 4. Isso aqui também é diferente de zero. Então, daí não verifica para nenhum dos dois. Tá? Então, eu coloquei essa apreciação bem aqui embaixo. Logo, a solução é vazia. Mas, se eu tiver que a diferença de módulos sendo igual a zero, opa, temos chance de verificar. Nesse caso, eu posso dizer, por exemplo, que os módulos são iguais. Eu vou colocar duas maneiras. A maneira que está resolvida aqui, ela vai usar 4 situações. É uma maneira longa, né? O que a gente vai fazer é o seguinte: toda vez que você tiver uma diferença de módulos, vou aqui para o PowerPoint. E aí, claro, na diferença de módulos, você vai fazer assim. Por exemplo, aqui no nosso caso, a gente usou o módulo de 3x mais 5 menos o módulo de 2x menos 3 igual a zero. Quando tem assim, eu não vou fazer o que está lá no material, vou fazer uma outra técnica, é o seguinte: se for uma diferença de módulo, você vai pegar e dizer que 3x mais 5, esse módulo, ele é igual a 2x menos 3. É claro que nessa situação o módulo é um número positivo. Então, a gente sabe que o número positivo é uma raiz quadrada de a ao quadrado. Então, eu vou dizer assim: 3x mais 5 ao quadrado, olha, o módulo, vou substituir o módulo por isso aqui, igual a 2x menos 3 ao quadrado. Agora eu vou desenvolver esses quadrados. Eu vou ter 9x ao quadrado, né? Mais 2 vezes 3, 6 vezes 5, 30x, mais 25. Do lado de cá, eu terei 4x ao quadrado, 2 vezes 2 dá 4, vezes menos 3 dá menos 12x, mais 9. E aí, claro, eu vou ter essa situação aqui, né? 9x ao quadrado, menos 4x ao quadrado, 30x ao quadrado, 30x, mais 12x, né? É isso mesmo, mais 12x. Aí eu vou ter 25 menos 9, isso igual a zero. Aqui eu terei 5x ao quadrado, aqui eu vou ter 42x, e aqui eu vou ter quanto que eu vou ter aqui? Eu vou ter mais 16 igual a zero.
Bom, uma técnica, você pode usar Bhaskara aqui, usa Bhaskara e resolve. No nosso caso, eu poderia usar uma outra situação, né? Dizer aqui, mas vamos colocar a Bhaskara para ser, vai dar uma conta muito grande, né? Mas, por exemplo, eu fiz a conta certinho, deixa eu só ver se é 2x menos 3 lá, se eu não errei. É 2x menos 3 mesmo. Então, aí, claro, quando eu faço isso aqui, eu poderia fazer assim, ó. Eu vou colocar o 5 em evidência, ficar x ao quadrado mais 42 sobre 5x, né, mais 16 sobre 5. Olha que bacana, igual a zero. Tá? E aí, obviamente, eu vou fazer esta situação aqui, né? Eu já sei que esse número vai ser 21 quintos, né? Então, eu posso escrever isso aqui como sendo, já que está multiplicando 5, 5 vai dividir por 5, esses 5 somam. Aqui vai ficar assim, x ao quadrado mais 42 sobre 5x mais 16 sobre 5. Aqui eu vou fazer uma coisa bacana, que no nosso caso aqui, vai ficar escrito assim, ó. Eu vou colocar assim, vou escrever isso aqui, esse pedacinho como um quadrado perfeito. Então, x mais, aqui vai dar 21 sobre 21 quintos, né? Ao quadrado. Só veja aqui, x dá ao quadrado, 2 vezes x vezes 21 quintos vai dar 42 quintos x. Mas agora eu preciso remover, né? Remover o excesso. Qual é o excesso? Esse cara aqui ao quadrado. Isso aqui vai ser menos 21 ao quadrado sobre 25. E danado. Eu elevei quadrado embaixo, 21 não elevei. Igual a zero. Que bacana, né? Só que aí eu já sei quanto é isso aqui. Isso aqui vai ser x mais 21 quintos. É porque eu não quero tirar a raiz, eu não quero usar Bhaskara, né? Isso aqui eu vou colocar, vai ficar... Isso aqui é 80, tá, gente? Vou colocar assim, ó, isso aqui vai ser 80, 25 avos, que eu estou colocando aqui, né? Vou só colocar assim, ó. Vou colocar aqui o MC entre esses dois. Vai dar 25 mesmo, né? Só que aqui vai dar 80, aqui vai dar 21 vezes 21. Toma-te. Isso aqui, então, vai ser x mais 21 quintos, na verdade, né? Ao quadrado. E isto aqui será, veja bem, 21 vezes 21 vai dar... Vou fazer uma continha aqui, depois a gente apaga. 21, 21 vai dar 1, 2, 2, 4, 4, 4, 1. Isso aqui vai dar 441 menos 80, né? 441 menos 80 vai dar 1, 14 menos 8, 6, e aqui vai dar 3, né? Isso vai dar menos 361, 25 avos. Doideira, né? Igual a zero. E aí é claro que eu tenho x, vai ser menos, tirando a raiz quadrada, né? Isso vai passar para o outro lado, vai ficar positivo, fica assim. O x aqui, vou até escrever assim, né? X igual a menos 21. Vou ter que deixar do mesmo jeito que estava, senão vai ficar esquisito, né? Vou só seguir na ordem aqui. Tirando a raiz, passando para o outro lado, né? Mais 21, aqui é quintos, não pode esquecer, quintos. 21 quintos, tirando a raiz quadrada, primeiro passando para o outro lado. Aqui vai ficar 361, 25. E aí eu vou, né, tirar a raiz quadrada dos dois lados. Olha que bacana. Vai ficar assim, x mais 21 quintos igual a mais ou menos 361 sobre 361, 25, eu não sei se tem raiz. 361 pode ser 17, né? Não, 17 não. Pode ser 19. Será que é 19? Vamos colocar aqui 19 ao quadrado. 9 vezes 9, 81. 9 vezes 1, 9, 8, 17. Olha só que bacana, né? 9, 1. É verdade. Então, isso aqui vai ser a raiz quadrada de 361 é 19, a raiz quadrada de 25 é 5. Olha aqui a minha continha. Agora eu vou apagar. Isso aqui não interessa para a gente, né? Vou passar para outro slide só com esse resultado. Então, eu tenho assim, ó. Eu vou ter
x mais 21 quintos igual a mais ou menos 19 quintos. Que bacana que o meu x vai ser menos 21 quinto mais ou menos 19 quintos. Olha, eu posso escrever tudinho assim, ó, menos, né? Menos 21 mais ou menos 19 sobre 5. Aí eu tenho 2x. O primeiro x vai ser menos 21 mais 19, vai dar 2. Então vai ficar menos 2 quintos. E o outro x, x2, vai ser menos 21 com menos 19, vai dar 40 por 5. 40 por 5 é 8, né? Menos 8, né? Que bacana, né? Então eu encontrei as duas raízes. Aí, claro, eu deveria substituir nos módulos. Vamos só voltar à expressão, né? Cadê a expressão? 3x mais 5 é 2x menos 3. Então vamos lá, 3x mais 5, módulo de 3x mais 5 igual ao módulo de 2x menos 3. Acho que é isso aí, só voltando lá, é isso mesmo. Bom, se eu vou colocar o 8, que é o número inteiro, vamos ver se verifica. 3 vezes menos 8 mais 5 igual a 2 vezes menos 8 menos 3. Isso aqui vai dar 24, né? Mais 5, menos 24 mais 5. Isso aqui é menos 19, como é módulo. Isso aqui vai dar 16, menos 16, menos 3, né? Isso vai dar menos 19. De fato, esses módulos são iguais. Então, a primeira 8 verifica. Agora, eu vou usar o menos 2 quintos. Então, vai ficar assim. 3 vezes menos 2 quintos mais 5. Esse é o módulo, tá? Módulo igual a 2 vezes menos 2 quintos, né? Menos 3. Então, vamos lá. Como é 5, já vou tirar o MC, vai ficar assim, 3 é menos 6 quintos mais 25 quintos, né? Já multiplicando aqui. Isso aqui vai dar 19 quintos o módulo, e o módulo é positivo mesmo. Do outro lado, eu vou ter aqui, já arrumando, né? Vai ficar menos 4 quintos, e aqui menos, como é 5, é 15 quintos dentro do módulo. 15 menos 4 vai dar menos 19 quintos. Você fala, não verifica, peraí, isto aqui é módulo, meu irmão. Como é módulo, a propriedade de simetricidade, ela verifica. Então, as duas respostas verificam, logo aquela expressão vai ter solução menos 19 quintos, né? Menos 2 quintos, desculpa. Menos 8 e menos 2 quintos. São as soluções da nossa equação modular. Bem, aqui, só para dar uma ideia, demorou um pouquinho porque eu fiz aqui usando, né, eu peguei a coisa e escrevi sem usar Bhaskara, né, mas você pode usar Bhaskara sem problema. Os números vão ficar um pouco grandes, mas não há problema nisso, você que sabe. Eu fiz sem tentar fazer uma conta muito grande, acabei fazendo, né, mas não teve jeito. Mas a gente chegou lá. Vou voltar aqui para o PDF, para a gente poder, né, observar aqui direitinho. Então, aqui no PDF, eu mostrei aqui que esse método podia ser resolvido de 4 maneiras. Ó. Primeira, considerando os dois valores positivos, daí positivo, positivo, daí igual a zero. A segunda, eu considerei o primeiro negativo e o segundo positivo, também igual a zero. A terceira, o primeiro positivo, o segundo, né, negativo. Aí você fala, como assim o segundo negativo? Ficou menos isso aqui. Como menos isso aqui, veja que ficou o sinal de mais aqui para todo mundo. A terceira, eu considerei o primeiro negativo e o segundo negativo. Então, os valores negativos. E aí eu fiz as 4 maneiras. Claro, quando eu faço dessa maneira, qual é a vantagem? A gente resolve continhas tudo de primeiro grau. Muito mais prático, né? Só que você tem que testar as 4 possibilidades. Então, aí, claro, né, nós encontramos raízes que se repetiram. 8 e menos 2 quintos, 2 vezes. Para repetir, eu vou usar apenas uma. Aí eu fiz o teste da verificação da 4 e da 3, né? E a gente observou que as duas se verificaram. Daí, a resposta é essa mesmo. E por último, claro, quando a soma de módulos é igual a um número. Olha só. Por exemplo, eu coloquei aqui essa soma deu igual a 5. E aí a gente faz a mesma estratégia.
né? Como é uma soma igual a 5, quando é igual a um número positivo, é fácil, porque você pode escrever assim, que o módulo de 2x menos 3 mais o módulo de x mais 5 é igual a menos 5. Olha, o 5 era positivo, eu passei para o outro lado. E isto aqui é falso. Por quê? Porque o número ou é zero ou é positivo. E a soma de dois números nulos ou positivos não pode dar negativo. Então, essa estratégia aqui, isso aqui não verifica. É falso, não tem solução. A solução desse caso será um conjunto vazio, porque isso não tem como verificar. Beleza? Foi o que eu fiz aqui. Então, aí a outra possibilidade é se fosse menos 5. Opa, aí sim. Quando é menos 5, você diz, olha, 2x menos 3, né, mais x mais 5, isso aqui é igual a 5. Como é um número positivo, então tem duas possibilidades. Tem uma possibilidade só, porque o zero não pode, né? Então, o zero não pode, então que esse cara seja positivo e vai dar, né, sim, vai dar positivo, positivo. Mas ainda poderia ser esse positivo, aqui não vai dar negativo, mas eu tenho as situações, eu não estou analisando os módulos, eu tenho que analisar os números de dentro, eu quero os valores de x. Eu sei que essa soma tem que ser positiva, porque se for 0 e 0 não vai adiantar. Então a gente vai reescrever os 4 casos anteriores, simplesmente analisando o seguinte, ó, e se eu for fazer, aqui eu já não fiz, porque eu percebi que não verificava, mas eu teria que fazer. Quais são os 4 casos a fazer? Primeiro, analisar que 2x menos 3, positivo, mais x mais 5, veja bem, não preciso colocar entre parênteses não, nem aqui, né? Como é positivo, então isso aqui vai dar igual a 5. É claro que eu vou verificar, analisar isso aqui. Esse é o primeiro caso. O segundo caso, eu vou dizer que menos 2x menos 3, primeiro negativo, e o segundo positivo, isso vai dar 5. Vou analisar. O terceiro caso, eu teria que fazer, qual é o terceiro caso? O primeiro positivo e o segundo negativo. Então, seria menos, olha, pegar isso aqui, a soma com menos, eu vou até colocar um colchete, menos x mais 5. Lembra que eu teria que trocar o sinal de todo mundo aqui, né? Isso igual a 5. E o quarto caso, quando esse é negativo e o próximo é negativo. Como é mais menos, eu posso colocar assim já, menos x mais 5, isso aqui igual a 5. Então, eu teria que verificar os 4 casos, encontrar os valores e depois aplicar aqui, né? Aplicar os 4 valores aqui para saber se verifica. Bom, eu já fiz isso, disse que não verifica. Posso estar errado, verifique você, tá? Muito bem. Essas são as situações para as funções, para as equações modulares. Como falamos, toda função ela tem função, gráfico, equação e inequação. Quando eu tenho uma inequação, vou considerar aqui só as partes maiores, já que a gente já viu ali quando é igual a zero. Por exemplo, a inequação desse tipo. Eu não vou colocar a inequação x maior que, por exemplo, maior que c. A gente sabe que o x, ele, quando é nesse caso, né, maior que c, eu tenho que x é maior que c, no caso, se o x for positivo, e o x ele é menor que menos c, no caso do x ser negativo. Então, já vou partir para um caso mais abrangente, quando eu tenho uma função, uma equação aqui dentro do tipo 3x mais 5, maior que um certo número. Aí você vai dizer, então, como que eu vou pegar? Pega esse mesmo caso aqui, 3x mais 5 é maior que 5, né? No caso aqui eu estou considerando para 3x mais 5, é positivo, e claro, 3x mais 5 menor que menos 5, para 3x mais 5 negativo, tá? Então veja que eu não coloquei, isso aqui é a mesma coisa de dizer que menos 3x mais 5, ele é maior que 5, tá? Ou o número aqui de dentro é maior que 5, ou o contrário dele maior que 5. Por que o contrário dele? Porque quando eu tiro o módulo vai dar maior que 5 também. Só que essas duas sentenças aqui são equivalentes, tá? E aí eu resolvo aqui essa estrutura, digo, olha, ou ele é maior que 5, ou ele é menor que 5. No caso da desigualdade, a gente pode fazer assim, ó, quando eu coloco que o módulo de 3x mais 5 é maior que 5, eu posso escrever direto assim, ó, 3x mais 5
maior que 5 e do outro lado, menor que menos 5. Fica entre 5 e menos 5. O módulo fica entre os dois, ó. Claro que eu não tenho como resolver de uma vez, mas eu posso resolver para cá e para cá. Por exemplo, se eu resolver para cá, fica menos 5, esse aqui, menos esse 5. Vou passar para cá, ó, menor que 3x, né? Se eu fosse resolver para lá, ficaria 5 passando para lá, maior que 0, porque eu passei para cá, ó. Ou seja, eu descontei 5 de todo mundo, né? E aí, claro, quando eu faço assim, eu digo, olha, dessa maneira aqui, eu digo, passando agora o 3, eu vou passar dividindo. Isso aqui é menos 10, passa dividindo por 3, já que o 3 é positivo, menor que x, e o 3 vai passar dividindo maior que 0. Então, eu tenho essas possibilidades. Ou o x é maior que 0, ou o x é menor. Aqui, apesar de escrever assim, eu não posso escrever a sentença desse jeito. Eu digo aqui está errado, né? Ou porque maior que 0, ó, maior que 0 é para cá, tá? Então, aqui está errado. Maior que 0, o x está aqui. Quando eu represento na reta, maior que 0 é isso. E menor, veja, lendo para cá, é x menor que 10 terços. Menor que 10 terços é para cá. Então, ou o meu x está aqui, ou o meu x está aqui. Eu não posso colocar desta forma. Então, o conjunto solução, ele seria assim. X menor que menos 10 terços ou x maior que 0. Então, essa seria a solução da nossa expressão. Veja, todo mundo para cá ou todo mundo para lá. Agora, se nós tivéssemos, por exemplo, maior que, por exemplo, se eu tivesse expressão, em vez de colocar, vamos supor que essa expressão, eu vou passar aqui no PowerPoint só para fazer um detalhe aqui para vocês. Imagina você que eu tenha, né, aqui, vou passar PowerPoint e eu tenha essa situação aqui, né? A mesma 3x mais 5, em vez de ser maior, eu coloco menor que 5. Aí eu quero encontrar. Novamente, você poderia dizer assim, que isso aqui eu posso escrever direto, 3x mais 5 menor que 5 e maior que menos 5. Ó, veja, eu estou indo para cá. Então, veja, eu só repeti o sinal e aqui era 5, eu coloquei menos 5 do outro lado. E aí eu vou resolver ou para cá ou para cá. Vai dar as mesmas respostas. Quando eu resolvo para cá, eu tenho simplesmente pegar esse 5 e jogar para lá. Fica assim. Menos 5, que é esse mais 5 mudando de lado, fica menos 5 menor 3x. Se eu resolver para cá, eu vou pegar o 5 e jogar para o lado de cá, né? Então, menor 5 menos 5. E daí, claro, dessa maneira eu escrevo, olha, vou pegar isso aqui, vai dar menos 10, vou pegar o 3 e dividir. Menor x. Vou pegar o 3, isso aqui dá 0, né? E dividir. 0 por 3 é 0. Então, beleza. Então, aqui eu tenho isso. Se eu for repetir essa façanha aqui, agora sim, eu tenho o 10 e o 0 e o 10 terços. 0 menos 10 terços. Né? Menos 10 terços é antes do 0. Lembra? É menor. A bola é aberta. Mas o meu x, ele é, lendo para cá é x maior que, né? Lendo para cá. Lendo para cá, x menor que. Então, aí, obviamente, o meu x é maior que. Então, ele está para cá. Menor que. Então, ele está para cá. Então, o meu x é esse cara. E aí, na solução, você pode escrever que o x é maior que menos 10 terços e menor que 0. Aqui tu podes escrever, tá? Naquela outra, deixa eu voltar lá para o PDF, né, que você não pode, nessa aqui, mesmo que você resolveu assim, ó, você não pode expressar o x aqui entre, porque isso aqui não é uma sentença verdadeira, tá? Ou ele está aqui, ou ele está aqui. Naquele caso, quando você escreve 3x mais 5 menor que 5, aí nesse caso, a sentença aqui é que o x está entre menos 10 terços e 0, isso aqui é, quando você lê para cá e para cá, essa sentença é e. X é maior e x é menor. Aqui eu posso, aqui não. O ou é separado, tá? O ou é separado, tá bom, gente? Ou isso, nunca aos dois.
tá? Aí a gente já vai passar para essa situação aqui, ó. Nessa situação, 2x menos 7 maior que x mais 3, a gente tem que ter aquele mesmo cuidado, né? Vai ter que fazer e verificar, né? Por quê? Porque agora não é só um número, nós temos que fazer e verificar. Então, vou voltar lá para o PowerPoint. Então, vou pegar aqui a estrutura, 2x menos 7 maior que x mais 3. Então, vamos lá. Então, lá vai, módulo de 2x menos 7 maior que x mais 3. Não é outro módulo, é só um. Né? Como é só um, eu tenho duas possibilidades. Lembra, um módulo, vou ter assim, 2x, primeira possibilidade, menos 7 maior que x mais 3. Isso, claro, se o 2x menos 7 for positivo, for um número positivo, então beleza. A segunda possibilidade, eu vou colocar logo, né? Se isso é verdade, vamos lá, ver quanto vai dar aqui. Então fica assim, 2x, eu pegar o x para cá, menos, né? Menos x maior que 3, pego o 7 aqui, passo para o outro lado, mais 7. Então, eu vou ter x maior que 10. A segunda possibilidade é, claro, né? Poder colocar assim, menos 2x, né? Menos 7, maior que x, vamos colocar assim, mais 3. Então, isso se, né? 2x menos 7 for negativo. Então, veja, eu fiz aqui, ó. Ele maior que, ou o contrário dele maior que. Claro que eu poderia multiplicar por menos 1 e eu chegaria a isso aqui. 2x menos 7 menor, lembra, se eu multiplicar por menos 1 aqui, ó, eu vou ter que trocar todos os sinais, inclusive a desigualdade, né? Menor que menos x mais 3. E aí, claro, arrumando, eu poderia 2x menos 7 menor que o sinal menos x menos 3. Agora eu vou pegar o x e passa para cá. 2x menos, vai passar mais x, e aqui vai ficar menos 3 mais 7. 3x menor que 4, e aí, claro, x menor que 4 terços. Então, nós encontramos os dois valores. Opa, solução. Não, peraí. Calma aí, nós temos que ver se elas verificam. Por exemplo, se eu colocar, vamos pensar 10, um número maior que 10 aqui, sei lá, 11. 2 vezes 11, 22, menos 7, 15. 15, né? Eu peguei 11. Então, 15, ele é maior que 11 mais 3, 14? Verdade, verificou. Então, x maior que 10, verificou. Agora, vamos pegar o outro. 4 terços, né? 4 terços. Vou colocar 4 terços. 2 vezes, tem que ser menor. 4 terços é 1,333. Vou pegar 1, então. Menor que 4 terços é 1. 2 vezes 1 é 2. Menos 7 dá, lembrando que era módulo, né? Módulo aqui vai dar 2 vezes 1, 2, menos 7 vai dar menos 5. Módulo de menos 5 é maior que 1 mais 3, né? 1 mais 3 é 4, né? Módulo de menos 5 é maior que 4? É verdade, então verifica as duas. Então, daí encontramos as nossas soluções. Então, a solução será x menor que, olha aí, menor que 4 terços ou x maior que 10. Por que não posso colocar E? Porque você já percebe aqui na reta que 4 terços está aqui, 10 está aqui e não vale os números, né? Mas vale maior que 10, menor que 4 terços. Separados, né? Separados, você não pode errar. Como é separado, x está aqui ou x está aqui, tá? Então, essa seria a justificativa aí. Voltando lá ao nosso PDF, só lembrando que a solução está resolvida como nós fizemos e a comprovação. E aí, é claro, quando eu tenho uma desigualdade de dois módulos, eu vou fazer essa bem aqui, né? Veja, a gente pode usar qualquer um dos métodos. Se você fizer o método, você pode comparar positivo, 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 negativo, positivo, negativo, positivo, negativo, negativo. Veja até uma música, né? Positivo, positivo. Negativo, positivo. Positivo, negativo. Negativo, negativo. É complicado você ter que testar 4 coisas. A coisa mais simples seria você dizer que isso aqui é, como são números positivos, x menos 3 ao quadrado menor que ou igual a 2x menos 5 ao quadrado.
Como são quadrados, não vai tirar raiz quadrada, não, senão você vai perder o valor, né? Veja bem, você tem que elevar normalmente ao quadrado, tá? Você não vai tirar raiz quadrada, tudo bem, porque a raiz quadrada pode ser mais ou menos. Você quer que seja positivo, tá? Então, por isso que não pode tirar raiz quadrada. Porque você lembra quando tirar raiz quadrada fica mais ou menos? Então, eu não posso considerar que um maior que o outro por causa do sinal de menos. Então, eu coloco ao quadrado, que eu garanto que ele seja positivo. Então, terei x ao quadrado menos 6x mais 9 do lado de cá, menor que ou igual 4x ao quadrado. Aqui vai ficar 2 vezes 2, 4 vezes 5, menos 20x mais 25. Bom, agora vamos deixar tudo do lado de um dos maiores. Esse aqui, né, por exemplo, eu poderia colocar assim, ó. Vamos colocar assim, passar tudo para cá, porque o maior está aqui, né? Então, vamos escrever assim. Vamos deixar o zero aqui menor que ou igual. Vai ficar 4x ao quadrado menos x, vai ficar 3x ao quadrado. Tá? Do outro lado, eu digo assim, ó, menos 20x mais 6 vai ficar 14x. Né? Passando para cá. E desse lado aqui, não, mas na verdade, menos 14x, né? Menos 14x, porque eu estou pegando 20 mais 6 dá menos 14. E aí vai ficar mais 25. Mais 25 menos 9 vai ficar mais 16. Então, é essa estrutura. Olha só, zero é menor. Se o zero é menor, então eu posso dizer que 3x ao quadrado menos 14x mais 16 é maior que ou igual a zero. Bom, isso é maior que ou igual a zero, mas não vou, né, colocar maior que... Vou colocar igual a zero. O que interessa para mim é a parte que é zero, porque o que interessa é a parte positiva ou nula. Então, vamos ver qual é a estrutura aqui, né? Vou usar a Bhaskara aqui para você, né? Vai ficar assim, delta é 14 ao quadrado, é menos 14, vai dar positivo, mesma coisa. 14 ao quadrado é menos 4 vezes 3 vezes 16. Então, 14 ao quadrado vou fazer a continha aqui, 14 vezes 14, 4 vezes 4, 16, vai 1, 4 vezes 1, 4, 56, 4 vai dar 196. Menos, aqui vai ser 12, né, vezes 16. 16 vezes 12, 2 vezes vai dar 32 a primeira conta e a outra vai ser 16. Isso aqui é 192. Então, o nosso delta deu 4, que bacana. E agora, claro, x será 14 positivo, mais ou menos raiz de 4 é 2, dividido por 2 vezes 3. 14 mais 2 vai dar 16 por 6. 16. Calma aí, vou fazer as duas raízes, né? Então, vou pegar a primeira aqui, ó. Opa! Vou pegar a primeira, que vai ser 14 mais 2, 16 por 6. Isso aqui é a mesma coisa que 8 terços, já dividido por 2. E a segunda raiz é 14 menos 2 é 12. 12 por 6. 12 por 6 é 2. Então, aqui os números são 2 e 8 terços. Tá? Então, eu vou primeiro testar o 2, né? Que é inteiro, né? Então, fica assim. Vou testar aqui, ó. 2 menos 3, módulo, né? É menor que ou igual a... vamos analisar aqui. 2 vezes 2... 2 vezes 2 é 4, menos 5. 2 menos 3 é menos 1. É menor que ou igual a 4 menos 5. 4 menos 5 é menos 1. Ó, então, eles são, nesse caso, eles são iguais. É verdadeiro. Não é menor, mas é igual. Né? Então, o 2 é verdade. Agora, eu vou testar o outro, né? 8 terços. Vai ficar assim. 8 terços menos... Eu vou colocar, né? 9 terços. Já multiplicando aqui por 3, né? Para tirar o MC, né? Então, 8 terços menos 9 terços é menos 1 terço, né? O módulo. Aqui do outro lado vai ser menor que ou igual. 2 vezes 8 terços vai ser 16 terços. Menos 5 vai ser 10 terços. Como é menos 5, vai ser vezes 8 terços, né? Menos 5 eu vou colocar como 3, vai ser, não 10, vai ser 15, né? Menos 15 terços. Isso aqui, 16 terços menos 15 terços é menor que ou igual a 1 terço. Olha, módulo de 1 terço é 1 terço. Aqui, de novo, é igual pela simetria, né? Então, isso aqui é 1 terço, que é 1 terço. Então, as duas respostas verificam. Daí, eu vou dizer, então, que a solução será 8 terços é mais que 2, né? Então, é 2 e 8 terços. Pronto.
encontramos a solução dessa equação. É claro que eu resolvi, mas a solução está aqui embaixo. Olha só, ele coloca. Então, no nosso caso, como ele quer, os valores verificam na igualdade, né? Mas o que nos interessa, se verifica na igualdade, o que nos interessa de fato é que eu quero que ele seja o quê? Aqui, ó, para verificar, maiores que zero. Maiores que zero. Como eu sei? A igualdade verificou, mas como é que eu verifico os outros? Onde que eu vou saber? Eu quero nessa parábola maiores que zero. Olha a minha parábola aqui em questão, ela tem o A igual a 3. Então eu venho aqui e faço o gráfico, ó, traço a linha, o gráfico é esse, o FAP. Mas é 2 e 8/3. Só que como eu quero a parte positiva é essa parte aqui, ó, que está acima do eixo. Por isso que eu estou dizendo que o meu x é esse cara ou esse. Agora sim, quem é a solução então para que esteja positivo é que seja menor que 2 ou maior que 8/3. Então, essas são as duas respostas, tá? 8/3 e 2 são as igualdades, mas eu quero que seja maior que ou igual. Então, tá aqui, os valores vão verificar nessa situação. Como eu coloquei lá que era igual e verificou, eu precisava saber como que eu vou tratar quem é menor que quem. Aí eu vou pegar esses valores aqui. Então, com isso, a gente fez, né, a nossa função modular equação e inequação. Então, espero que você possa ter aproveitado e tenha entendido. Pode ver o vídeo, pausar quantas vezes quiser. É isso aí.